chamo Patrícia Sherman, sou Head de Growth aqui na Dato e tô com o meu colega Bruno Batista. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Paty? É um prazer enorme estar aqui com você e sei que a gente vai ter boas conversas hoje. Maravilha. Vamos lá. O nosso convidado tem mais de 20 anos de estrada de tecnologia e dados. Ele começou na engenharia e, por acaso, foi parar no mundo de TI. E esse acaso virou uma trajetória sólida, com passagem em grandes empresas em diversos segmentos. Agora, ele está na DASA, como executivo de governança de dados, analíticos e IA. Além disso, ele é consultor, professor de MBA, membro do Dama e um curioso incansável e um detalhe bem importante, um otimista de carteirinha. Né? Ele acredita no valor que a tecnologia gera para os negócios. Hoje a gente vai falar sobre carreiras, sobre erros, né? Sobre legados, sobre governança, sobre IA. E, principalmente, como continuar relevante numa área que muda a cada dia. Então, prazer, Gabriel. Seja muito bem-vindo a mais um episódio Inspiração. Olá, olá, bom dia, obrigado, Paty, Bruno, pelo convite, né? Obrigado a todos aí. Isso que você falou, acho que a jornada é longa já, né? Mais de 20 anos numa área que muda toda hora, né? Eu acho que a única coisa que a gente tem certeza é que vai mudar, né? Acho que a gente tem, e ainda mais agora, né? Desse ritmo que a gente tá agora com IA, tecnologia, a cada semana, novidades, né? Ferramentas, enfim. Mas vai ser um prazer bater um papo com você. Legal. Bom, Gabriel, primeiro é um prazer enorme te receber. A gente está extremamente feliz aqui. E nada melhor do que começar falando de carreira. Então, a gente conheceu um pouquinho da carreira do Gabriel. Eu sei que você não começou pela área de TI, você estudou engenharia. Então, até o que te motivou é ter essa mudança. Então, conta um pouquinho pra gente. Na verdade, foi bem no acaso, né? Não foi programado ou planejado, né? Eu acabei passando num programa de trainee ali, na época que eu fazia engenharia elétrica, né? E aí meu foco era muito trabalhar com telecom. E aí no final não deu certo, né? No fim, o cliente que a gente tinha lá, ele acabou, né, fechando. E aí eu cheguei na empresa, eles falaram, olha, tem dados aqui, tem uma empresa para você ir, era a GM na época, dá para você entrar num projeto de BI. Eu nem sabia o que era BI, mas enfim, né, já tinha passado no programa de trainee, falei, não, o salário, né, importa, né? Eu tava ali terceiro ano de faculdade. E foi assim, foi no acaso. Fui conhecer o que era, porque eu já estava lá dentro. E aí eu acho que o que foi legal é que da mesma forma que a gente também tinha naquele momento, né, esse desenvolvimento de tecnologia no telecom, celulares evoluindo, né? Eu lembro que a gente falava assim, um dia você vai tirar foto no celular. Todo mundo falava, não, imagina, cara, olha como que é um celular, imagina tirar foto, né? Quem vai querer tirar foto no celular? E aí naquele momento da faculdade a gente já começou a falar de protocolos de troca de mensagem de texto, né? Então tava começando e era mais ou menos o que eu queria fazer, muito por conta disso. E aí, quando eu fui, de repente, cair numa área de dados, e aí eu cheguei na área de dados muito no que era na ponta do dado, né? No desenvolvimento do painel. E aí eu comecei a pegar algumas correlações com a engenharia no seguinte sentido. Dá para você programar, porque eu tinha visto programação na engenharia, né? Muito cálculo e número, porque no final do dia eu gerava indicadores de negócio. A questão da estatística, né, que eu tinha visto já também na engenharia. Então, ele falou, não é tão longe do meu mundo, e aí comecei a atuar e comecei a gostar. E aí depois acho que uma coisa que aí me incentivou a continuar é que eu estava próximo do negócio. E aí eu comecei a perceber que eu estando próximo do negócio e conhecendo os dados e os números, eu poderia, de uma certa forma, trazer benefício e impactar positivamente, né? Ou seja, eu não estava no código simplesmente, eu estava na linha de frente entregando um número e comecei a fazer essa ponte. Peraí, mas deixa eu entender um pouco o que esse negócio precisa de informação e deixa eu ver como que eu posso ajudar. Então, acho que foi um pouco esse elo que também não me fez falar o seguinte, não gostei, quero voltar para a engenharia, né? Porque eu acho que eu não tinha um viés tão técnico, e aí acho que essa questão do negócio me ajudou muito. Maravilha. E falando de negócios, né? A gente está, como você mesmo comentou, é uma área que toda hora, todo dia, a gente tem
novas plataformas, novas ferramentas, novos agentes. E como é que se manter atualizado? Como é que você faz para priorizar até mesmo essas frentes no seu trabalho e com o time, né? Antigamente a gente tinha pouca fonte de informação, né? Então a gente era um livro que lançava nos Estados Unidos, ou você mandava trazer, ou você precisava esperar traduzir alguma coisa nesse sentido. E aí, com o passar do tempo, a gente, né, o marketplace aí, né, os e-commerces foram facilitando, e aí você começou a ter acesso à literatura mais fácil. E aí agora, hoje em dia, nem se fala, né? Porque hoje em dia a gente tem site com informação de tudo. Aí tem os podcasts que trazem muita informação, então a gente tem muita plataforma. Então, assim, hoje, né? Então eu tenho alguns agentes que me ajudam ali a fazer uma curadoria das informações, né? Alguns sites mais importantes que a gente sempre pega as matérias ali. E eu acho que hoje, assim, eu não olho tanto mais só para ferramenta e tecnologia, né? Eu acho que eu olho muito mais para o negócio, né? O que a gente precisa resolver de problema do negócio e como que eu resolvo. Aí vamos no mercado ver quem resolve. Então é um benchmark muito mais focado no como resolver do que na tecnologia em si. E aí, quando a gente fala do benchmark, né, de ver o que está acontecendo no mercado, não necessariamente precisa ser no seu segmento, né? Então vamos supor, eu preciso melhorar, vou dar um exemplo, a experiência do meu cliente no aplicativo. Eu não preciso hoje, eu estou na área da saúde, mas eu não preciso ver uma empresa de saúde. Deixa eu ver o que o varejo faz, né? Deixa eu ver o que os e-commerces fazem, deixa eu ver quem usa bem aplicativo, ou qual aplicativo que você tem uma boa experiência hoje. Deixa eu ver o que esse cara faz para tentar fazer igual, né? Quem são os fornecedores, quais são as plataformas. Então, assim, eu acho que esse conteúdo hoje, como ele é tão vasto, e você sempre tem um to-do ali, né? Você sempre tem uma abinha no web lá que você põe, eu tenho que ler depois, guarda, leu depois, guarda, e aí você nunca vai lendo, né? É muito conteúdo. Então, acho que hoje a curadoria desse conteúdo é muito nessa questão do que eu vou resolver, né? Porque simplesmente, agora, se eu for aplicar esse conteúdo, então eu vou atrás para aprender. Se eu não for aplicar, deixa ele ali que eu sei em algum momento pode ser que eu precise usar, né? E eu acho que para o time também é um pouco disso, né? Então a gente tem que fazer esse filtro, né, para o time nesse sentido de as prioridades mudam no dia a dia, mas a gente também tem que saber dosar para falar, galera, vamos focar naquilo que realmente, né, o que é a meta, né? O que vai girar o ponteiro? Qual que é o nosso bônus do final do ano? Então esses são esses projetos que a gente tem que atuar. E para atuar nesses projetos, é essa capacitação que a gente tem que ter, né? Eu acho que depois, no tempo livre de cada um tem seu hobby, cada um vai atrás de alguma coisa. O meu hobby acaba sendo muito técnico, então, assim, eu vou ler coisas técnicas, mas eu acho que profissionalmente é aquilo que vai gerar valor. Legal, Gabriel. E eu acho que você falando um pouco de networking nos leva para um mundo muito maior ali, né? E agora com esse hype de inteligência artificial para todo lado, todo mundo falando sobre esse tema, me fala uma coisa, como que você vê, na sua visão, maneiras de escalar essa IA dentro das empresas? Para o que você está olhando para esse tipo de atuação? Eu acho que assim, a IA naturalmente ela foi escalada sem controle. Legal. Né? Porque quando você tinha lá o cientista de dados, né, só no machine learning, dentro de uma área de TI, de uma área de dados, estava controlado. Então você podia ter uma governança mínima, uma gestão de acesso, uma questão de qualidade. O cientista estava no time, então ele tirava uma dúvida, e era isso que se tinha de IA até 2 anos atrás, né? 1 ano atrás. Aí quando você fala assim, a IA generativa chegou. E aí, naturalmente, todo mundo começou a usar. Né? Então, assim, você vai no qualquer workspace que você tenha hoje, qualquer empresa, você tem uma IA generativa embutida ali e tá todo mundo usando. Né? Então, você pega um PDF, sobe e usa, você pega o Excel, né? Ou você pega até no próprio e-mail, leitor né? Que faz compilado de reunião. Então, ele massificou sem controle. E aí, o que tem que se fazer agora é justamente dar esse passo para trás para dizer o seguinte, aí, como eu faço? Né? Então, assim, hoje, o que a gente está vendo? Todo mundo falando da governança de IA, né? Ou seja, como que eu controlo o uso correto. E aí você tem vários fatores. Então, primeiro, que ferramenta que você tem dentro de casa homologada, com segurança, que seu time de ou segurança ou privacidade olhou e fala, beleza, essa eu posso usar. Aí o segundo ponto, uma vez que você definiu a ferramenta, você tem que falar, agora eu vou trabalhar num letramento. Então, deixa eu ensinar o pessoal aqui a usar a ferramenta que a gente homologou. Aí é o segundo passo da governança. Aí o terceiro passo é você falar assim, que dados que esses caras podem usar?
Então, assim, eu falei a ferramenta, eu falei o como usa, aí eu falo que dado ele pode usar. Aí quando a gente vai falar dessa governança de que dado o cara pode usar, a gente dá um passo atrás e vai falar da governança do dado em si, porque não necessariamente o dado que ele quer usar é o dado que ele pode usar, né? E aí a gente volta a falar da governança de dado para IA, né? Então, assim, a gente já está puxando mais um capítulo junto aí. E aí, com isso tudo, você vai gerando essa cultura do uso, né? Ou seja, o cara já sabe usar. Aí você, muitas vezes, tem essa questão, né, que a gente tá falando de privacidade, dado pessoal, dado sensível, se pode ou se não pode. E a governança apoia nessa frente também. E aí a gente começa a gerar um ciclo de cultura do uso correto. Então, basicamente, para você escalar, hoje, você tem que dar alguns passos para trás e conseguir estruturar da forma correta, né? E é exatamente isso. E a gente fala muito de democratizar o uso da IA. Mas hoje, assim, se você pudesse dar um exemplo, como seria a segurança de dados no dia a dia aí dos funcionários, né? Assim, a questão de governança, como você colocou, eu preciso ter uma cultura onde todo mundo saiba quais dados podem ser utilizados, quais ferramentas podem ser utilizadas. E como é que é isso no dia a dia lá hoje que você está vendo, né, seja no segmento agora, né, na empresa que você está da DASA, ou em experiências anteriores? Em linhas gerais, a gente vai governar o dado em 3 frentes, digamos assim, né, para simplificar. Então, assim, você vai governar o dado estruturado. Então, que é um dado que, teoricamente, há mais tempo ele já vem sido trabalhado nas empresas, né? Então, você tem um processo, tem um pipeline de dados, sai do legado, hoje, né, vai para um lake, vai para uma cloud, você tem a modelagem, você estruturou o dado. Quando o dado está lá estruturado, de uma certa forma, você tem uma gestão de acesso, um controle de quem pode usar. Né? Então, se você vai plugar isso na ponta, né, ou seja, para um machine learning, um LLM, enfim, um agente, de uma certa forma você tem esse controle mais fácil porque está em banco de dados. Então, se é um dado corporativo, geralmente não é um dado pessoal, é um dado sensível, a gente tem uma liberação de acesso um pouco mais flexível, né, porque é um dado corporativo. É lógico que o financeiro vai acessar o financeiro, o comercial, e não necessariamente você vai, né, inverter ali, que talvez um não precise ter o dado, o acesso ao dado do outro, mas é uma gestão menos risco num compartilhamento. Quando a gente tem o dado de saúde, aí tem uma gestão de acesso de que só pessoas da área de saúde podem usar, né, até para finalidades de análise de score de saúde, gestão de saúde, algum produto especificamente assim. Então, dado estruturado, mais fácil. Quando a gente está falando de dado não estruturado, que é um dado que não está no lake, né, ou seja, às vezes é um dado, é uma imagem, né, você pegar um laudo de imagem, né, ou você pegar um dado de voz que veio da central de atendimento, isso está armazenado em algum lugar. E aí, como que você controla esse acesso? Então, assim, hoje, você não vai modelar, mas você precisa ter uma gestão de acesso para dizer quem pode e quem não pode usar para a finalidade da IA. Então, dentro da ótica da governança, é mais um tipo de dado que precisa ser governado, que muitas vezes as empresas não olhavam para ele, né? Porque a empresa olhava só porque estava no lake. Então, tem esse dado não estruturado, né? E aí, dessa mesma forma, o algoritmo vai olhar uma imagem de uma radiologia. Então, assim, quais são... Aí o que eu tenho que olhar para esse algoritmo é o seguinte, a questão da explicabilidade, né? Que aí já entra também esse ponto na questão da governança da IA. Assim, por que esse algoritmo deu esse resultado? Então, a gente vai ter o histórico das imagens, o treino do modelo, a acuracidade do modelo, o que ele deu de resultado, e depois tem que ter um humano interpretando se aquilo que realmente saiu na ponta faz sentido ou não, se é verdadeiro ou não. Né? Então, esse é um outro dado. Né? E o terceiro dado, na verdade, são documentos. Né? Então, assim, que é um contrato, né? Um PDF, ou é uma minuta, um documento do jurídico. E muitas vezes ninguém faz gestão de documento na empresa. Né? Então, você fala assim, isso está num drive, ou isso está na máquina de alguém guardou, tem versionamento. Então, a gente está falando de um terceiro tipo de documento, que esse sim está muito ligado nos agentes da ponta ali, porque a gente está pegando basicamente isso, né? Está pegando um PDF, está plugando e está conversando com a gente, está conversando com o PDF. E aí você não sabe que input que você tem. De uma certa forma, você está num ambiente mais controlado, né? Porque você está pegando uma base sua, então você tem que ter esses guardrails de falar, olha, eu não vou abrir isso aqui para a internet, para acesso externo, eu vou deixar só numa base interna. Então são basicamente esses 3 tipos de dado que a governança tem que se preocupar, né? E aí tem que ter, e aí quando a gente fala de gestão de documentos, aí o Dama, né, tem um capítulo específico que fala de gestão de documento e conteúdo, que é para você fazer a gestão do ciclo de vida do documento, né? Desde o momento que você coletou, armazenou, até o descarte dele e como você usa na ponta. Então, eu acho que a complexidade hoje gira em torno desses 3 tipos de dados aí.
Maravilha. Legal. E é interessante que a gente olha no mercado e todo mundo fala de IA, todo mundo quer ter IA dentro das empresas. Mas, Gabriel, é uma pergunta que eu acho que é interessante, até quero seu apoio. Por onde as empresas começam a olhar para ter essa IA? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse Tá. tema. Eu acho que assim, o que não pode acontecer, e aconteceu, né, é assim, é IA por IA, né? E aí, antes de eu chegar, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, a gente paga uma licença qualquer aí, que você paga R$ 100 por mês. Aí no começo você usa muito, aí você começa a cair o uso, aí o que valia a pena, os R$ 100 por mês já ficou caro, você não tá usando, aí no final do dia você fala, pô, mas R$ 100 por mês é caro, eu já tenho isso aqui embutido em outros produtos, você desusa, né? Então assim, o que a gente tem que olhar para a empresa, porque você não vai comprar uma licença, né? Você vai comprar a licença para um volume grande de pessoas que vão usar. E aí a gente está falando de pagar unitariamente. Então assim, a gente tem que olhar o benefício que traz. E aí, o que eu procuro, né, passar para o pessoal, assim, a gente tem que trabalhar, cada entrega de IA tem que ser um produto. E aí a gente tem que falar como eu monetizo, como eu gero valor para medir o ROI. Então, assim, eu tenho o custo de equipe, eu tenho o custo do dado, da infraestrutura, eu tenho o custo do acesso, tenho o custo de um monte de coisa. E depois, na ponta, quanto que eu estou gerando de valor em cima desse produto que está me trazendo? Ah, eficiência operacional? Mas essa eficiência operacional, ela vem como? Eu estou diminuindo a equipe porque agora a IA resolve o problema para mim? Então, faz essa conta. Ah, eu estou reduzindo o custo, eu estou reduzindo fraude, eu estou aumentando receita. Então, para você começar, primeiro você tem que ter muito bem definido o seu caso de uso, o business case e o ROI. Aí você volta para aquela questão que a gente falou no início, né? Letramento. Então, beleza, eu sei que ferramenta eu posso usar, eu sei como usar, e aí você desenvolve. Aí, a partir do momento que você tem esse ciclo, você começa a escalar os casos de uso. Até o momento que o seu caso de uso ele já começa a ser coisas mais robustas, porque você já tem uma maturidade de usar IA. Então, você pode começar com casos mais simples. E aí você fala, bom, agora eu consigo, de repente, trazer uma inovação para minha empresa, porque eu já tenho até internamente, eu já sei como trabalhar, já tenho equipes formadas. Então, assim, você começar simplesmente porque é hype, eu acho que você vai ter o problema, porque logo, assim, em breve você vai descontinuar. Porque senão você vai falar, olha, mas tá me custando muito caro e não tá me trazendo o resultado que eu preciso. Né? Como qualquer coisa que é hype, né? É assim. Então, se a gente pegar até a curva, né, do hype cycle do Gartner, existe uma para IA generativa já, né, há algum tempo, ela ainda está muito longe do pico de produtividade ali, né? Até porque toda hora estão lançando coisas novas. Então, assim, acho que o pessoal ainda precisa amadurecer um pouquinho, né, para poder dizer o seguinte, não, beleza, estou tirando valor. Né? E aí agora a moda são os agentes, né, os multi-agentes. E aí basicamente é isso, né? Então, assim, você tem um agente ali no small, né, language models ali, e aí cada um faz uma coisa, depois você faz toda uma integração e vai te gerar um resultado, mas que por trás você tem todo um custo. Então, assim, se no final do dia pagar a conta, vale a pena e começa. Se não, né? Legal, legal. Legal, e esse tema é um tema que a gente gosta muito de falar e, meu, todo mundo quer falar de IA e a gente precisa entender esse mundo. E também um outro mundo que é de segurança, que eu vejo que hoje vem sendo muito falado ali dessa parte de segurança focado em dados. Então, até o que você acha indispensável ali para a governança de dados, os inputs para a segurança ali, né, na parte de governança. Legal. Eu acho que, assim, em linhas gerais, tem 3 grandes pilares, né, do programa de governança que a gente tem que olhar. Legal. Que a governança vai sustentar a IA depois, né, porque você não vai fazer IA sem dados. Isso não tem como. E aí, se você colocar um dado ruim, vai ser um dado ruim, né? Então, assim, o dado, a gente fala, é a matéria-prima do produto, né? É o ingrediente, né? Se for fazer um comparativo ali, é o ingrediente do prato do chefe ali. Então, não vai dar bom se você tiver um dado ruim. E aí tem 3 verticais importantes, que é arquitetura, qualidade e segurança, né? E aí, falando especificamente que você, né, trouxe a questão de segurança. Então, primeiro, olhar para os 3 tipos de dados que eu comentei, de como você armazena eles, né? Então, o estruturado, não estruturado, documento, enfim. Quem pode ou não pode ter acesso em qual momento. E aí entra uma questão muito forte de conscientização interna para aquela pessoa que está usando o dado, para o colaborador que está usando o dado, para essa finalidade do uso.
né? Porque senão a pessoa começa assim, nossa, deu certo, quero mais começa a ter ideia, começa a ter insight, precisa de mais dado. Então, eu acho que é isso. Às vezes as empresas se preocupam muito com o ataque externo, né? Então, tá todo mundo investindo em cibersegurança, né? Porque até o Gartner soltou, né? Para 25, as 2 primeiras linhas de investimento das empresas seriam o IA e a generativa, e a terceira a cibersegurança. Então, assim, tá todo mundo investindo em cyber, mas você não investe na conscientização interna, porque às vezes a maioria dos vazamentos acontece, às vezes, até involuntariamente interno. Né? Então, se você pegar ali só questão da ISO 27001, que fala muito isso de segurança, trabalha internamente, né? Conscientiza, comunica, trabalha os seus funcionários, e esse risco de um vazamento involuntário, que eu acho que esse é o principal ponto, e aí, às vezes, é onde estão as maiores vulnerabilidades, né? Às vezes o cara vai almoçar e deixa a senha do notebook ali no post-it na tela, e aí aconteceu, né? Acessaram um dado que não poderiam acessar. Então, eu acho que segurança é um dos 3 pilares fundamentais e comunicação e conscientização. Começa dentro de casa. Porque se todo mundo souber trabalhar com dado, pelo menos acho que grande parte do problema você já está evitando. E assim, hoje, aí só voltando, como você mesmo colocou, né, a questão dos dados não estruturados. Hoje, tem pesquisas que dizem que cerca de 80% dos dados dentro das organizações não são estruturados. Como resolver isso? Porque, assim, a gente tem a questão do WhatsApp, que é uma ferramenta do dia a dia e que praticamente é o que, na prática, é o que se mais usa. Tem a questão de PDFs, tem a questão de PowerPoint. Como é que a gente consegue resolver essa estruturação dos dados? Na verdade, assim, você vai ter que assim, resolver a estruturação, você não vai resolver, porque ele vai continuar sendo estruturado, então você não vai estruturar. Então, assim, é aprender a lidar com ele. Como que eu trabalho com esse tipo de dado? E aí, esse ainda é um dado muito simples, né? Se a gente for falar assim, sensorização, IoT, então, de repente, você tem um dado seu aí que está no smartwatch, e aí é um dado que vem do seu e-mail. Então, assim, a questão é que hoje você começa a integrar esses vários tipos de dados de fontes diferentes, né, de volumes diferentes, em velocidades diferentes, e você tem que analisar isso cada vez num tempo menor para poder tomar uma ação, né? Então, assim, eu acho que o que tem é muito isso, né? Essas tecnologias aprenderem a lidar com esse grande volume de dados, para daí você poder analisar. Acho que estruturar tudo não vai estruturar, até porque, né, nem vai ficar caro, né? Eu acho que nem precisa, né? Eu acho que esse não é o ponto. Então, mas vamos supor, hoje você tem que aprender a trabalhar no seguinte sentido. Vou dar um exemplo do nosso time lá. A gente, até um tempo atrás, eu podia pegar os áudios das ligações da central de atendimento, e aí eu precisava transcrever para analisar. Agora eu não preciso mais transcrever, porque eu já tenho o algoritmo de IA que já vai no áudio. Então a gente aprendeu a trabalhar. Então, assim, eu economizo uma etapa, eu economizo um custo da transcrição. Então, o que eu faço com o algoritmo? Eu vou lá, escuto o áudio diretamente, porque qual que é o meu objetivo de centenas de áudios que a gente tem? Deixa eu ver qual ligação que não monetizou. Então a pessoa que ligou para pedir uma informação, ela não me gerou receita. Qual que é o volume de pessoas que ligam para pedir informação e não geram receita? Não sei, 10%. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 10% de pessoas que não monetizam dentro da central de atendimento e vamos transbordar esse tipo de serviço para um chatbot? Porque eu consigo otimizar minha central de atendimento. Então, a gente está pegando um dado totalmente não estruturado, que é o áudio, está fazendo uma análise do áudio mesmo, sem necessariamente ter um custo adicional, e já está tomando uma ação em cima disso, que já vai virar um outro plano de ação, e que vai me trazer eficiência na minha central e vai melhorar muito provavelmente o meu atendimento do chatbot. Então esse é um exemplo simples, né? Que aí todas as empresas têm central de atendimento, que teoricamente todo mundo, né, teria hoje condições de fazer de uma forma muito mais fácil do que você faria antigamente. Ou antigamente cara, impensável ouvir áudio, né? Então assim, se você tem a sua URA ali bem estruturada e você sabe todas as opções onde seu cliente passou, a IA vai te dar exatamente o que aconteceu naquela ligação. E dali você toma outras ações. Então, assim, só da IA ouvir o áudio já reduziu um custo absurdo de transcrição. Que eu não preciso ter mais. Legal, legal. E até aproveitando essa fala, Gabriel, se você consegue trazer algum case assim que foi um desafio enorme para você e até alguma ponta que você conseguiu se sair ali, né, desse desafio. Se você consegue trazer para a gente algum desses pontos. Olha, eu acho que vou trazer alguns exemplos um pouco mais antigos, né? Sim. Exemplos assim, até
Falando da área da saúde, eu acho que assim, lá atrás, no começo, a gente fazia muito score, né, de patologia. Então, é que hoje com a tecnologia tá tudo mais fácil. Então, eu vou dar o desafio de quando a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? Então, a gente fazia ali os algoritmos, né, com os estatísticos, basicamente olhando para o histórico do volume de dados. A gente não tinha cloud ainda, era no on-premises, com limite de disco, limite de espaço. Então, a gente, né, rodava modelos por patologia. Então, eu preciso saber a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma diabetes, né, um tipo específico de oncologia, uma cardiopatia. Então, a gente tinha 8, 9 modelos. Então, assim, e a gente precisava entregar isso para o negócio, porque os médicos falavam assim, mas como que eu vou tratar a pessoa? Como que eu vou colocar a pessoa num programa de saúde? Eu tenho 2 milhões de clientes, eu faço um volume absurdo de atendimentos todo mês. Como que eu vou tratar, diminuir meu custo? Para eu diminuir meu custo, eu preciso tratar as pessoas adequadamente. Mas cadê as pessoas? Quem são? Onde estão? Né? Que tipo de grau de doença que elas têm ali? E aí, então, esse foi um desafio numa época que a gente rodava no on-premise, entendeu? No Oracle lá, no Exadata, e com algumas ferramentas que a gente não tinha hoje. E aí a gente, enfim, né? Então criamos, né, naquela época, banco de dados, trouxemos a questão de governança, modelagem, estruturamos o dado, criamos uma base única, né, de todos os clientes, né, os pacientes por atendimento, e aí dali a gente começou a escalar os modelos. Mas foi um trabalho disso, assim, para sair, tem que trabalhar na modelagem do dado. Qual que é o modelo de dado que vai me permitir, né, desenvolver o melhor algoritmo dali para frente? Né? Rodava lá na época em SaaS, porque era o que tinha. Então é o desafio nessa questão, porque a gente sabia muito o que a gente queria chegar, a gente tinha os dados, e aí o meio, que era a tecnologia, que a gente tinha que dar um jeito de como fazer. Né? Então, assim, da mesma coisa, projetos de análise de fraude. Então, assim, também era muito dado, a gente tinha as metas, mas a tecnologia ali, a gente era limitado pela tecnologia. Então era um desafio muito nesse sentido, entendeu? Que quando a gente olha para hoje, fala, hoje está muito mais fácil, né? Você sobe um cluster no cloud lá, enfim, fala, ó, de hoje para amanhã, roda isso aqui, tá pronto. E hoje é muito mais fácil você testar, né? Então, assim, de novo, né? A gente volta na experimentação. Dá para testar? Massa de dados, caso de uso, né? Qual que é a sua variável target que você quer? Testou, deu certo? Escala. Não deu certo, cancela. Assim, e hoje é muito mais simples fazer isso, né? Com um custo relativamente baixo. Maravilha. Gabriel, infelizmente nosso episódio está chegando ao fim. Mas, ó, fazer 3 perguntinhas. Vamos lá. Pra gente fechar com chave de ouro. Bate bola, assim, tá? Vamos lá. Primeira, qual foi seu maior aprendizado? Essa é difícil, hein? Olha, são Vida. tantos, né? Não, são tantos, mas né? pega na vida. Não necessariamente pode ser profissional. Que você, assim, Não, maior eu aprendizado. acho que o maior aprendizado é trabalhar colaborativamente, equipe, né? Eu acho que eu venho da onde eu vim, o objetivo é sempre montar times bons, focado com propósito. Então, assim, e aí é comunicar e cascatear o propósito. Então, se está todo mundo dentro do mesmo propósito, trabalhar colaborativamente, eu acho que esse é o maior aprendizado, porque você vai formar o time onde você estiver. Né? Então, independentemente do segmento, da empresa, da tecnologia, do problema. Se está todo mundo junto, vai dar resultado. Então, acho que esse é o maior aprendizado. Maravilha. E qual frase você carrega para o seu dia a dia? Nossa senhora, hein? Tá vendo essa frase pro dia a dia? Essa é difícil. Pô, vamos para a próxima enquanto eu penso na frase aí. Sem problema. Vamos pra próxima. E o que te inspira a ação? Olha, o que me inspiração eu acho que é resultado. Né? Eu acho que é quando a gente tá... E aí, de novo, voltando à primeira pergunta do motivo do propósito do negócio, né? Quando a gente começa a ver que o resultado do nosso trabalho mexe no ponteiro da empresa e traz resultado, e aí, assim, aí na saúde é legal também isso que você vê, você fala, pô, de repente, né, eu tô entregando um serviço melhor, tô personalizando um atendimento melhor, eu tô garantindo que o atendimento na ponta aconteça. Então, assim, eu acho que o resultado do negócio, isso é gratificante, né? Isso acaba inspirando para que a gente continue fazendo. E aí vem toda essa bagagem dessa experiência, né? De você falar o seguinte, não, já aprendi, já sei o que deu certo, já sei o que deu errado, e eu já sei o que a gente pode fazer diferente. Bacana. Bom,
Nosso episódio acabou. Gabriel, muito obrigada pela presença, Eu que agradeço. pelas histórias. Vou render inúmeras reflexões aqui. Exato. Que bom. E espero que a gente se encontre logo e que a gente marque novos episódios Com para dar certeza. continuidade aqui a essa série que nos inspira a ação. Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. Acho que tem muito assunto, né, pra gente falar. Recentemente o governo está trabalhando com a questão, né, abriu aí a questão da audiência aí pública para plano de governança de dados no interoperabilidade, né, no nacional, questão da IA, de regulação da IA. Então, acho que a gente tem outros episódios aí que dá para a gente voltar a falar de governança de dados e IA, porque provavelmente aí para o mês que vem vai ter muita novidade aí. Com certeza. Então já estou te convidando. Bom, tá aceito, tá Muito aceito. obrigada. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado.